desde 1973. Eu pedi para que ela falasse alguma técnica de astrologia que focasse em algumas previsões. E ela mesma tem a ideia de falar sobre as eclipses. Ela tem um trabalho grande sobre eclipses. Ela vai falar hoje. Inclusive, ela estava comentando que todos os trabalhos de previsões que eles fazem, são todos eles registrados em cartório, né, com 2 meses de antecedência. Né? E ela disse que tem os acertos que são de 80%, né, 100%. Obrigado. Bem, bom dia, é um prazer estar aqui de volta. E a tônica da utilização dos eclipses, eu vou dar um enfoque mais acentuado nas previsões mundiais. Então, vocês vão ver a eficiência do cálculo e da análise dos eclipses nas previsões a nível de países e regiões. Eu fiz alguma pesquisa sobre os eclipses a nível pessoal e descobri que eles funcionam mais ou menos como uma lunação comum. Eles não se diferenciam significativamente das lunações comuns. Então, quando um eclipse cai no nosso ascendente, por exemplo, eu não vi diferença substancial em relação a uma lunação comum, ou seja, destaca a personalidade, dá um efeito de popularidade, de divulgação, de contatos com autoridades e por aí afora. Mas não vi morrer ninguém por causa de um eclipse no ascendente, a menos que estivesse com câncer terminal, então vamos dizer que foi a sacudidela final. Mas tem que ter outros testemunhos no mapa para você prever algo maléfico relacionado com o eclipse. Então, a nível pessoal, eu não vejo um efeito negativo dos eclipses. Mas a nível mundial, a coisa muda muito de figura. Então, vale a pena a gente estudar os eclipses para verificar que tipo de consequência eles acarretam a nível mundial. E para eu colocar a posição e a eficiência dos eclipses na previsão mundial, eu vou ter que fazer um pequeno esboço de como funciona, de todo o procedimento das previsões mundiais. É impossível analisar um fator isolado a nível de previsão, tanto pessoal como mundial, sem considerar o contexto geral. Então, existem uma série de fatores que determinam uma certa consequência. E você não vai simplesmente de um eclipse. Mas, geralmente, nas grandes catástrofes, nós vamos ver alguns exemplos, o eclipse participa. Então, ele faz parte de uma explicação global. Mas ele não atua sozinho. Quase nunca atua sozinho. Nas grandes catástrofes, você tem uns 10 testemunhos diferentes, todos indicando a mesma coisa para a mesma época. Então, isso é importante realçar. A gente começa uma previsão geral levantando uma sucessão de 15 levantamentos de previsão que se amam uns aos outros. Nós formamos uma equipe de previsão, né, formada por Chola, pelo Filho, o Minho, o Valdir, que participou várias vezes com a gente, porque a gente enchia 2 assim, de mapas vivos, né, e todos eles avaliados. Assim, a coisa é trabalhosa. Então, vamos ver como se o levantamento que a responsabilidade no astrólogo mundial é o mapa de ingresso. O mapa de ingresso do hoje o Sol, o signo de Libra, né? Hoje, não ontem, hoje. É hoje? Eu não então, era um pouco já. Bom, quando o Sol entra no diário, 0 minutos, isso é um cálculo feito para o programa e tal, você levanta uma carta astrológica como se tivesse nascido nesse exato momento. Então, conforme as indicações nesse mapa completo, com todos os aspectos, com tudo que ele contém, você consegue fazer previsões para uma determinada região, porque esse mapa tem que ser levantado para cada latitude, teoricamente, para cada latitude, para cada longitude do planeta. O mapa não vale para todo o mundo.
Então, se você consegue, se você descobre que esse tema de ingresso acontece ao meio-dia aqui em São Paulo, no Japão vai ser meia-noite, tá certo? Então, esse mesmo tema de ingresso vai funcionar de formas diferentes conforme o lugar do mundo está analisando. Você tem, imagina quantas lá, né? São 90 graus norte, graus sul, 60 se você quiser diminuir um pouco, porque a área dos polos são um pouco... E 180, 360 longitudes diferentes. Então, isso só com o computador, realmente, que você pode fazer completo. E existe um processo que se chama astrografia, onde você levanta num único planisfério todas as posições, todas as casas marcadas para todos os pontos daquele mapa que interessa. Essa é a primeira abordagem, uma de ingresso. Dentro do ingresso você pode quartais. Então são 3 cálculos diferentes, Sol e os outros signos cardeais, Câncer, Libra e Capricórnio, que dão previsões não lógico, que vai formar estação do ano. Então, cada vez que se inicia uma estação, se faz uma previsão para aquele período. São horóscopos secundários em relação ao horóscopo do 0 Áries, do ingresso em Áries. Então, tem o Câncer, tem o Libra e tem o Capricórnio. Então, funcionam em relação ao Áries. Temas das grandes conjunções. Esse eu considero o tema mais importante e mais difícil de ser avaliado. Sempre disseram que praticamente acontecimentos do universo são baseados nas conjunções. Você pode ver usando as grandes conjunções. Então, eles funcionam da mesma maneira como o ingresso do Sol em Áries. Você levanta uma para um instante em que 2 determinados planetas entrar em conjunção. Então, você tem várias conjunções benéficas e algumas maléficas. Eu digo assim em termos hedonísticos, né, daquilo que a gente considera agradável e daquilo que a gente considera desagradável, né? Então, existem as conjunções boas, Sol, Vênus, como Lua, Júpiter, Sol, Vênus, Sol, Mercúrio, que tem sentido dúbio. Enfim, tem várias conjunções benéficas, mas em compensação tem um bando de conjunções desagradáveis. Então, essas conjunções são dadas para os grandes crescimentos da humanidade. A mais de todas, Netuno com cuja duração é mais ou menos de 500 anos. O efeito de uma conjunção, qualquer que ela seja, tem naquele grau onde aconteceu, que aconteça num outro ciclo grau. Então é por isso que são os 2 planetas mais lentos do nosso sistema. Então é óbvio que até acontecer uma outra conjunção de Netuno com Plutão vai levar cerca de 500 anos. Então sempre existe Netuno-Plutão num determinado... A última aconteceu, as últimas 3 ou 4 devem ter acontecido no signo de Gêmeos, né? Então a última em 1890, por aí, 39. O horóscopo da República, nossa, não é antes. O horóscopo da República, então, em 90, por aí, 91, coisa assim, ocorreu uma República do Brasil, essa conjunção Netuno-Plutão, 5, 7 graus, isso, tá? Onde o Brasil... Né? Bom, então, as conjunções de longuíssimos feitos que se nos 500 anos. Então, ela é muito difícil, sentido, inclusive pela distância, as comunicações para 500 anos, realmente. Foi quando começaram as navegações, isso dá envolvendo as travessias, né? A conquista da América, a descoberta de novos continentes, enfim, todos esses 500 anos podem se considerar como tingidos, usados pela influência de Netuno com Plutão. Depois, o Plutão com Urano, né? E seus 300 anos. Não é tanto assim, não. Eu acho que não passa, uma coisa assim. Eu perdi o papelzinho que dava. Mas enfim, cada uma delas tem uma duração. Tá? Ela
tem ciclos que vão funcionar assim. Dos dois, rápido, é Urano. Então, se você percebe, Filo, dá para você segurar para mim? Os zodíacos para mostrar. Não, cada vez vou ter que desenhar um zodíaco. Então, a conjunção de Netuno com Plutão no signo de Gêmeos, né? Até que aconteça a outra, vai funcionando esse grau. Então, o que vai acontecer? O Netuno, que é o mais rápido deles, ele vai evoluindo, enquanto que o Plutão, mais lento, vai evoluindo muito pouquinho. Então, quando ele chega aqui em Virgem, né, por trânsito, veja bem, ele está uma quarta com um radical, onde aquela conjunção primitiva é um desdobramento do efeito daquela conjunção. Então, esse Netuno em trânsito vai ativar o efeito daquela conjunção. Assim, nesse meio tempo, o Plutão já andou, já saiu do ciclo por aqui, mas vai funcionando. Aquele grau fica magnetizado com a influência daquela conjunção. Então, isso é muito curioso, porque mostra para nós quantos hindus tinham razão quando eles falavam da memória da natureza. Porque a conjunção já não existe mais, já se desfez. Os planetas já se afastaram, estão formando outros aspectos entre si. E, no entanto, aquele grau continua marcado com a posição daquela conjunção. Então, você vê, tanto pelos trânsitos como pelo efeito naquele signo, né, que as pessoas que têm um Sol naquele grau, ou que têm um ascendente naquele grau, vão sentir o efeito daquela conjunção que aconteceu, sei lá, 500 anos antes, né? Muito antes do nosso nascimento, aquela conjunção já tinha acontecido. Quando nós morrermos, ainda não terá acontecido uma outra, e nós estamos dentro da influência daquela conjunção. Então, é uma memória da natureza que atua, que vai sendo realçada, vai sendo dinamizada. Essa conjunção do Plutão ocorreu a 7 de Gêmeos, e agora Plutão está transitando oposição, quer dizer, vai citar ela agora Plutão, o próprio Plutão. O desdobramento não é um trânsito do mais rápido, é um trânsito do mais lento. Né? Então, eu diria que é um efeito bem de dissolução, né? Que Plutão dissolve, arrasa, passa a foice rasinho, né? De preferência arrancando um pouco do torrão. A internet, Então, vamos dizer, a democratização total da informação, né? Da comunicação. Então, vai deixar de ser privilégio de alguns para estar acessado num terminal de computador, né? Até as eleições vão ser agora computadorizadas, né? Obrigada, Filo. Eu acho que agora vamos repousar um pouquinho. Bom, como essas, então, tem as de efeito mais rápido. E as que mais a gente vai usar na previsão mundial são as conjunções de Marte com os lentos. São as principais conjunções. Por quê? Porque essas de efeito mais longo esparramam o seu efeito, dissolvem, né, o seu efeito, distribuem no curso de muitos anos de tempo. Então, a influência delas, às vezes a gente até perde a pista da influência dela. Mas, algumas, vocês vão ver a força dessas conjunções quando o Paciolo falar sobre os acidentes aéreos. Algumas delas estão gravadas com uma conjunção de Saturno-Urano, que é uma das maiores causadoras de acidentes aéreos. Aconteceu em 1942, em pleno desenrolar da Segunda Guerra Mundial, aos 28 graus de Touro. Nunca se viu cair tanto avião na história da humanidade como naquele período. Né? Hoje, quando cai um, é notícia para mais de metro, né? Mas ali, durante a Segunda Guerra Mundial, foram aviões assim todos os dias, batalhas aéreas, né? Derrubando aviões o tempo todo. Então, no curso da própria conjunção, você percebe um efeito imediato. Enquanto ela está acontecendo no espaço, você vê o efeito acontecendo. Mas ela tem depois um desdobramento, são a evolução daquela conjunção. E essa conjunção funciona também para efeito de queda de avião, quando você, a sua progressão secundária ou primária, encontra o grau daquela conjunção. Por conjunção, quadratura ou oposição, ou até paralelo. Então, se você tem, por exemplo, uma Lua progredida, formando um aspecto negativo com essa conjunção que aconteceu lá longe, você pode, se você entrar num grupo, num avião onde outras pessoas também têm aquele aspecto, o risco é enorme. Então, um dia vai se usar a astrologia para prevenir acidentes, né? Bom,
A última conjunção aconteceu no início de Capricórnio, no fim de Sagitário, uma coisa assim, tá? Foi em 1988. Então, essa conjunção não funciona mais, ela se dissolveu. Ocorreu outra no comecinho de Capricórnio. Bom, então, as conjunções de Marte com os lentos, então, Marte com Júpiter, Marte com Saturno, com Urano, com Netuno e com Plutão, são as mais poderosas para explicar uma série de eventos a nível mundial. Então, elas marcam nós de influência, da mesma maneira como essas conjunções. O grau onde ela ocorreu vai funcionar até que aconteça uma outra conjunção idêntica, num outro signo. Os ciclos das conjunções de Marte com os lentos são normalmente de 2 anos. Tem algumas variações, mas normalmente são 2 anos. Uma conjunção Marte-Júpiter, né? Até que aconteça uma outra conjunção Marte-Júpiter em outro signo, né? Em 2 anos o Júpiter caminha cerca de 2 graus, então o Marte dá uma volta completa, de 2 anos mais ou menos, até ele alcançar o Júpiter. Ali funciona então uma segunda conjunção de Marte-Júpiter, com os mesmos efeitos de desdobramento, quer dizer, o trânsito de Marte mal com aquele ponto da conjunção anterior vai dinamizando, né? Vai dando cutucões, né? Então, a conjunção não funciona somente no momento em que ela está ocorrendo no espaço, mas ela se desdobra no tempo pela dinamização. E há outras formas de dinamização, não apenas através do planeta mais rápido, mas através de lunações, trânsitos de outros planetas. Enfim, tem muitas formas de dinamizar aquele grau, aquele ponto da conjunção em que ela aconteceu. Vocês vão ver que os eclipses vão entrar como uma conjunção também, tá? E vão funcionar em termos de inserção dentro do contexto das grandes conjunções. Eles não vão atuar sozinhos, vão atuar conjugadamente com as conjunções. Vocês vão ver que o poder de explicação de um eclipse depende em grande medida das grandes conjunções bem calculadas. Bom, então, aqui poderia entrar então as lunações. O que é uma lunação? É uma lua nova, tá? Então, o que é uma lua nova? Uma conjunção lua-sol. Então, você tem um determinado signo, Aquário, a lua está aqui e o sol também está aqui. Então, eles formam, não é bem um alinhamento, mas enfim, é uma conjunção com a Terra aqui no centro. Então, você tem o mesmo grau, mesmo minuto, mesmo segundo para o Sol e para a Lua. Isso dá uma lua nova. Por quê? Porque o Sol... Desculpa, o Sol está do lado de fora. A Lua do lado de dentro, o Sol aqui. Porque o Sol ilumina a face oculta da Lua. Como vocês sabem, a Lua sempre volta a mesma face para a Terra. Então, quando acontece esse tipo de alinhamento, o Sol ilumina a face oculta da Lua e nós não a vemos, embora ele esteja ali o tempo todo. E o eclipse é apenas uma forma particular da lunação, em que não apenas o grau, minuto e segundo, o signo, são iguais para o Sol e para a Lua, mas também a declinação. Então, quando repete a mesma declinação, você tem um eclipse. Então, efetivamente, existe um alinhamento. Então, uma coisa é você ter dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo signo, 2 planetas. Tá? Mas um pode estar mais declinado para o norte e outro mais declinado para o sul. Tá? Então, embora eles estejam no mesmo grau de longitude, um deles está mais afastado do Equador do que o outro. Então, eles não formam um alinhamento e não projetam sombra, que é o eclipse. Então, quando eles têm também a mesma declinação, existe efetivamente uma ocultação. Então, quando um passa adiante do outro, ele forma um alinhamento perfeito. Então, é isso que define o eclipse solar, no caso. Tá? Então, isso aqui seria um eclipse solar. O eclipse lunar, que nós não vamos examinar hoje, porque senão daria outra conferência. Mas é o caso em que há uma oposição, ao invés da Lua estar aqui, está do lado oposto. Então, o que acontece? O Sol ilumina a face visível da Lua e daqui, então, nós vemos uma Lua cheia. Então, é na Lua cheia que acontece o eclipse lunar. E da mesma forma, né, isso aqui seria uma lua cheia comum, quando não há a mesma declinação. Quando eles apresentam a mesma declinação, que às vezes é uma norte e a outra sul, mas isso não muda os fatos, você tem então um eclipse lunar.
O eclipse lunar não tem o mesmo efeito que um eclipse solar. Eu diria que o efeito dele é secundário, não é tão sensível, pode ser encarado como um desdobramento, como a gente faz o horóscopo de lua cheia, o horóscopo de quarto minguante, de quarto crescente. Não quer dizer que não funcione, não quer dizer que hierarquicamente o efeito da lua nova é muito superior, é muito mais perceptível do que as cartas levantadas para quartos de lua ou para lua cheia. Para clima ainda pode funcionar, vale a pena você avaliar um pouquinho. Quanto? 113 de Urano e Plutão. Essa conjunção nós temos aconteceu em 1962, 63, 66, caiu em cima do Sol do Brasil, essa conjunção, em Virgem, né? O Brasil tem o Sol no signo de Virgem. Então essa conjunção ocorreu aí pelos 60 e poucos, na década de 60, em cima do Sol do Brasil. Isso promoveu no Brasil o desenvolvimento da aeronáutica e da computação. Vê que nós temos uma indústria aeronáutica, né? Claro que para terceiro mundo já é uma grande coisa, porque não há outros países do Cone Sul que tenham o desenvolvimento que o Brasil apresentou nisso. Então isso foi uma característica da conjunção no horóscopo do país. Bom, então dentro das lunações é que se enquadram os eclipses, tá? Bom, o eclipse é levantado da mesma maneira como uma carta de lua nova. Você calcula um instante exato em que o Sol e a Lua entram em conjunção. Para esse instante você levanta uma carta que também tem que ser desdobrada para cada região do mundo. Existem 13 lunações por ano, das quais serão, no mínimo, 2 eclipses solares. Os eclipses variam de 2 a 7 por ano. Obrigatoriamente 2 são solares. Os outros podem ser lunares ou eventualmente pode ter mais um solar. Mas geralmente é parcial, não é um eclipse total. Não há diferença entre eclipse total e parcial em termos de efeito astrológico. Não que eu tenha conseguido notar alguma diferença. Eventualmente, talvez em vez de morrer 500 mil, morrem 490 mil, algo assim, tá? Não dá para notar uma diferença perceptível. Também não há diferença se o eclipse é ou não visível de uma determinada parte do mundo. Não altera nada. Então, o fato dele ter acontecido na Patagônia ou na Austrália, não altera os fatos se ele dinamiza alguma coisa visto a partir do Brasil. Não há diferença. Então, é um eclipse, trate como um eclipse. Todos são iguais nesse sentido, tá? Só que alguns são mais iguais do que os outros. A gente vai notar que existem eclipses e existem eclipses, né? Então, nós vamos ver que alguns participaram de um contexto muito maior e que foi particularmente nefasto para a humanidade e que determinou acontecimentos terríveis para nós. Então, eu selecionei alguns desses fatos, assim, mais catastróficos, para vocês verem a participação do eclipse, mas também para que vocês vejam que não apenas o eclipse atua, mas ele funciona dentro de um conjunto. Da mesma maneira como um mapa natal, você não pode ver um Netuno no oitavo grau, essa pessoa vai morrer afogada. Eu tive uma aluna que fez isso, eu botei ela para correr do curso, né? Antes dela ter aprendido a calcular casas, ela fez um mapa para uma criança recém-nascida, viu Netuno no oitavo, que nem sequer estava lá, e ela disse para a mãe, que o seu filhinho vai morrer afogado. Então eu expulsei ela do curso, foi um dos poucos casos que eu realmente fui dura. E não é por aí, porque você tem que olhar uma série de outras circunstâncias, que não é baseado em uma única informação que você pode tirar uma conclusão assim tão dramática. Assim como funciona no mapa radical, funciona nas previsões de qualquer nível, pessoal ou mundial, e na previsão mundial com muito mais razão. Para que você consiga prever uma guerra mundial, por exemplo, você tem que associar uma série de circunstâncias. Ou, se não, é melhor se abster de fazer previsões mundiais.
diretor deu efeito imediato. É. Dúvida sobre a morte. Mentira, né? Um engano, uma fraude, uma charlatã se apresentou e já começou a fazer profecias. Então, é uma questão de responsabilidade e de ética. Isso que foi o que mais me doeu, entendeu? A falta de ética, isso não é o tipo da coisa que se fale, né? Não ajuda nada, não acrescenta nada, né? E não tem sentido algum, né? Fora as vivências simbólicas que podem se apresentar. Quer dizer, tem 1001 possibilidades de vivência desse retorno do oitavo. Não necessariamente uma coisa desse tipo, né? Bom, então, os eclipses, então, devem ser levantados no contexto de uma previsão, depois de termos calculado o tema de ingresso, as grandes conjunções, especialmente as conjunções de Marte, e essas, como são lentas, você pode deixar já até marcadas num determinado mapa, numa tabela, e você vai calculando, então, cada 2 anos, essas conjunções de Marte, que são muito dinâmicas e que proporcionam uma série de consequências. Vocês vão ver que elas sempre participam ou estão no grau que aciona um outro horóscopo. Fora isso, a gente deve levantar as cartas de máxima declinação da Lua, quer dizer, quando ela chega no seu ponto máximo norte, no seu ponto máximo sul, você levanta uma carta. Isso nos ajuda a prever terremotos. Tem um efeito muito interessante na previsão de terremotos, com a vantagem de que ela acontece a dias, então você consegue circunscrever um efeito de previsão de terremotos para uma quinzena, porque já é uma precisão notável. É uma coisa que ajuda muito. E também esse horóscopo de máxima declinação da Lua nos ajuda a situar a latitude em que vai acontecer o terremoto. Porque é uma facilidade você calcular a longitude. Tá? Basta você olhar os eclipses e as grandes conjunções e as cartas de Lua Nova e você consegue situar as longitudes. Então, tanto pode ser lá na Islândia, como pode acontecer aqui nas Américas. Agora, se você levanta a carta de máxima declinação, ela, por causa do ascendente, que é um ponto extremamente sensível, existe uma margem de latitude. Se numa dessa latitude você encontra uma zona sísmica, a probabilidade é altíssima de que aconteça ali um terremoto. E também a gente não sabe prever, é muito difícil você prever a gravidade de um terremoto ou de uma catástrofe. Você pode prever um terremoto, pode circunscrever a longitude, com certa sorte você acha a latitude, você acha o período, mas você não consegue prever se vai ser de efeito, sei lá, número 2, número 3, número 8 ou 10. Não, isso é muito difícil. Eu sempre repito para os meus alunos, a astrologia não é quantitativa, ela é uma ciência qualitativa. Ela te diz, olha, vai chover. Agora, se vai chover muito, até aí eu chego, mas se vai ser 20 milímetros, 50 milímetros ou 200 milímetros, realmente é muito difícil. Mas você pode prever desastres em geral, e é nisso que a gente vai mais se circunscrever aqui nessa previsão. Então vamos ver o efeito de alguns eclipses, queria dar uma introdução, que isso faz parte de um ensinamento que pode ser considerado acadêmico dentro da astrologia. Quer dizer, autores que desde o século III da nossa era, de Beroso, na Babilônia, tem textos egípcios, tem textos hebreus, tem textos persas, enfim, é notável a literatura que fala dos eclipses. Então, é uma coisa que é muito conhecida. E os temas de ingresso também são muito conhecidos pela sua eficiência para fazer previsões mundiais. Mas no nosso período aqui, 1920 e poucos, ou 30, o André Barbeau, um grande astrólogo francês, foi consultado e havia 36, já era bem tarde, e perguntaram para ele, vai ter ou não vai ter uma guerra? Que estava, né, o Hitler se armando, fazendo canhões e tanques, e todo mundo estava abrindo o olho, né? O Stalin já estava começando a se preparar, apesar de ter feito um tratado de não agressão, ele estava se armando até os dentes, tanto é que quando o alemão chegou, ele estava, pode ver quente que eu estou perdendo. E perguntaram para o Barbeau, vai ter guerra? Não. Ele estudou, o Armand Barbeau, falecido.
ele estudou o tema de ingresso, estudou as lunações e disse, não vi nada, não vai ter guerra. E levou pouco tempo, né, para se provar que ele errou. O que ele fez? Em vez de ele ter a humildade de rever seus cálculos, rever suas teorias e reavaliar as conclusões dele, ele disse, não, então a astrologia mundial, do jeito que ela é feita, não funciona. Joga os livros no lixo, nada daquilo presta. Então, ele diz que tema de ingresso e lunações não servem para fazer previsões mundiais. Isso por causa do fracasso pessoal dele. Tá? Mas a gente mostra, por A mais B, que todos esses efeitos, esse sistema de previsão, já consagrado pela tradição mais antiga, funciona sim, senhor. E funciona muito. Tá? Tanto assim que nós fizemos essas previsões durante anos, né? Especialmente o Fatiolo, que já tem mais de 40 anos de pesquisa, apesar da pouca idade dele. Mas... essas previsões foram sempre registradas em cartório antes do ano entrar, tá? Para que a gente pudesse cobrar. Então não é uma previsão tipo mãe de nada. Eu respeito muito os profetas de aldeia, mas não é assim, mas eu previ isso. Cadê? Você escreveu, tem testemunhas, onde está isso? Né? Então eu acho que nada como a palavra escrita e reconhecida. Então quando você tem um testemunho registrado, é mais fácil você fazer uma cobrança. E fora isso, os programas de televisão, que a gente ia se expor e dizer, olha, vai acontecer tal coisa. A tendência de acontecer tal coisa. Assim o Fatiolo foi na televisão, foi no Fantástico e previu o atentado ao Papa. Aquele que aconteceu ali Foi em Roma? A ele e ao Rico, os dois. Os dois. E nada de Fantástico. E o outro atentado do Paulo VI também, ele previu. Sim. Então, aí um ano depois, isso, olha, o Brasil inteiro viu, né? Aí, um ano depois, quando aconteceu, eles fizeram a cobrança da coisa. E disse, realmente, o Fatiolo previu que o Papa ia ter um problema no intestino. Foi desse jeito. Todos os dias nós temos uma gravação. Nós gravamos isso. Acertou. Então, esse é um dos ossos do ofício de astrólogo. Mas nós falamos das mamonas assassinas. Se você olhar na nossa previsão... Na previsão mensal. Nós está. Não falamos Morte de artistas. Deles, mas falamos Artistas e cantores. Artistas e cantores. Isso está na nossa previsão. Bom, isso está registrado em cartório. É assim que a gente trabalha, entendeu? Tem que ter essa seriedade. Então a gente pode comprovar, não apenas para a gente se exibir, mas para a gente mesmo avaliar o resultado e a eficiência daquilo que você usou. Tá? E, se possível, acrescentar novos métodos para aperfeiçoar o sistema de previsão. Então, eu acho que a astrologia não para nunca. Você tem que sempre buscar métodos de mais aperfeiçoamento, de mais precisão, né? Cercar mais, né, a precisão da coisa. Bom, então, com esse introito, eu queria mostrar para vocês o que o Barbot não viu na época, né? Então, algumas das coisas, se eu tivesse visto como iniciou a Primeira Guerra Mundial, ele teria visto um quadro parecido. Faltou dizer algumas coisas, aquelas várias, né? Tem cometas, tem as concentrações planetárias. Então, lá embaixo, aqui, isso ele avaliou corretamente. Então, por isso que eu digo, ele é um grande astrólogo. Ele cometeu um erro, e como ele não conseguiu consertar, ele consertou mal o negócio. Mas, enfim, as concentrações planetárias têm um efeito notabilíssimo. Vale a pena estudar essas concentrações. Vocês vão ver quantas vezes as concentrações se mostraram nas grandes catástrofes. Então, o que é uma concentração? Você tem uma área do zodíaco, digamos com 3 ou 4 signos, e você encontra todos os planetas empelotados aqui na mesma região. Então, nós chegamos a colecionar em alguns desses eventos 6 planetas, num setor pequenininho do céu. O que isso acarreta para a humanidade? O que está em cima é como o que está embaixo. Já ensinava o velho Hermes. Então, quando você tem um monte de peso num prato da balança, o que acontece com o outro? Se desequilibra. Então, é exatamente isso que acontece. É como se você juntasse uma massa muito pesada de um lado do céu e do outro lado você não tivesse uma compensação. Então, há desequilíbrios econômicos, desequilíbrios regionais, populacionais, desequilíbrio, enfim, de distribuição da riqueza,
né? Então isso se acentuou nos últimos anos, a partir de 82, quando aconteceu a mais tremenda concentração planetária dos últimos 1.500 anos, né? Que foi do signo do final de Libra até o início de Capricórnio. Então você tinha todos os planetas reunidos aí, só a Lua estava do outro lado, no dia 2 de novembro, 4 de novembro. Então, só a Lua do outro lado para compensar, coitadinha. A Lua é o povo, né? Então, acho que nunca o povo se sensibilizou tanto pelo sofrimento, pelo peso que ele está sofrendo, que ele está sentindo, né? Em relação aos governos, administração, corrupção, suborno, imposto, guerra. Então, é uma coisa assim que nós estamos sentindo o efeito até agora, porque a concentração planetária, embora ela tenha se desfeito em parte, mas o fato é que a influência de uma concentração planetária também se distribui no tempo. E leva cerca de 20 anos até que se dilua totalmente o efeito dela. Então não é assim, é como uma conjunção. Uma vez que ela tenha acontecido, é 500 anos naquele lugar. Então aquela concentração de 1982 a 84 ainda está funcionando. Embora o Júpiter já tenha, nesse meio tempo, dado uma volta completa, o próprio Saturno já se deslocou bastante, mas você vai ver que dentro do contexto da Primeira e da Segunda Guerra, existe também uma concentração planetária. E sempre que houve enchente, terremoto, grandes chuvas e tal, você sempre vai notar a presença de uma concentração planetária, mesmo que não seja dos planetas lentos, que normalmente as concentrações a gente avalia de Júpiter até Plutão. Mas, se você analisa as pequenas concentrações dos planetas rápidos, você também tem um desequilíbrio aí. Então, eu pedi a Fatiolo que colocasse a primeira transparência. Vamos apagar um pouquinho a luz da frente, pelo menos, para a gente poder visualizar. Bom, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi o pretexto que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Eu diria que o Francisco José já tinha em mente aumentar o seu território e usou isso como um pretexto, né? Tanto é que ele levou um mês para decidir invadir a Sérvia. Ele primeiro mandou vários embaixadores para a Rússia para se certificar de que a Rússia não entraria do lado da Sérvia, porque aí haveria um desequilíbrio muito grande. Então, olha, a primeira coisa que eu chamo a atenção, olha lá a concentração planetária de que eu falava, olha em cima, olha. Marte, Vênus, Netuno, Mercúrio, alunação, Plutão e Saturno. Este é um mapa de lua nova, olha, é uma carta de lua nova. Então, olha, uma grande parte disso aqui, quer dizer, a alunação, Saturno e Plutão estão na 8ª casa dessa carta. Aqui tem dois meios do céu, né? Então um foi levantado para Viena e outro levantado para Sarajevo, onde ocorreu o atentado. Que não muda grande coisa, a latitude e a longitude são muito próximas, então não valia a pena montar um outro mapa só para mostrar isso. Mas enfim, Saturno-Plutão, essa conjunção tem um efeito em si mesmo. O efeito de grande miséria, de êxodo, de penúria da humanidade, falta de gêneros e aquele aspecto de miséria extrema que acompanha as guerras, né? A gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Um atrás da outra, peste, fome, guerra, miséria, enfim, e epidemias, né? Acho que a Primeira Guerra foi campeã de epidemias. Então, Saturno-Plutão é a guerra das trincheiras também, né? Quer dizer, foi uma guerra caracterizada pelo cavocar a terra para se esconder. Então, olha, por esta 8ª casa você já podia prever uma mortandade séria. Essa é uma lunação que tem um efeito de um mês aproximadamente, tá? E a lua nova está aí. Bom, para abordar um pouquinho, olha, a conjunção Marte-Saturno aconteceu na ponta da 8ª casa. A conjunção Marte-Saturno anterior a este evento, que pode ter acontecido coisa de um ano antes, né, ou meio ano antes. Olha, o Marte se afastou pouco da conjunção, está um pouquinho lá adiante. Então, o Saturno ainda estava ali, e a conjunção se deu bem em cima desta 8ª casa, ou seja, uma lua nova, muito depois da conjunção Marte-Saturno,
botou a oitava casa exatamente onde estava aquela conjunção. E é assim que funcionam as grandes conjunções. Elas dinamizam uma carta de lua nova, uma carta de ingresso ou um eclipse. Então, e a Marte e Júpiter na terceira casa. Foi uma guerra contra vizinhos, né? Entre vizinhos ali. Vamos mostrar a próxima? Mostrar que a Marte e Júpiter está em oposição com a alunação. Ah, é. Estou esquecendo de olhar. Olha, aqui, olha. Está assinalada. Essa lunação ocorreu em oposição à conjunção Marte e Júpiter. Então, essas são as mais dramáticas em matéria de guerra e de desgraça. Então, a Marte e Saturno na ponta da oitava, a Marte e Júpiter em oposição à lunação. Então, vocês estão vendo aqui o efeito de duas grandes conjunções, das mais nefastas, das mais terríveis. Tá? A Marte e Júpiter parece boazinha, viu, gente? Porque quando a gente fala de Júpiter, a gente só prevê coisa boa. Ela funciona igual a estrela Algol. Ela corta, ela decapita, ela corta, ela arrebenta, tá? Ela separa. Quando ela cai no sol de uma sociedade, ou em cima do sol de uma pessoa, ou no meio do céu de uma entidade, a separação de sócios, separação conjugal, separação de família, e mortes também. Separação por morte, às vezes. Vamos à próxima. Então, agora, para mostrar o efeito do eclipse, aqui estão duas cartas. Uma, que é a carta de lua nova, que antecedeu a declaração de guerra, porque, como eu disse, houve um mês de separação entre o atentado de Sarajevo e a declaração de guerra. Então, esse mapa aqui, olha, Saturno-Plutão na casa 12, em oposição a Marte e Júpiter. Marte na quarta casa, guerra em casa, né? E esse Marte aqui... Que pela órbita está na quarta. Isso é importante. Vocês não podem imaginar que esse Marte está na terceira casa, de forma alguma. Pela órbita das casas angulares, isso é um outro ponto muito importante que eu descobri aqui, que os eclipses não funcionam apenas na quarta casa para dar terremoto, por exemplo. Qualquer ângulo funciona do mesmo modo. Primeira, quarta, sétima e 10ª casa. As 4 casas angulares funcionam praticamente de forma idêntica em termos de estatística. Tá? Vamos ver aqui a carta do eclipse. Marte e Saturno está em quadratura. Marte dessa alunação está em quadratura com Marte e Saturno. Então, essa é um caso da evolução da conjunção, que o Marte se afastou da conjunção Marte-Saturno e formou a primeira quadratura com ela. Olha, aquele caso que eu estava explicando lá na lousa. Olha, Marte na quarta, em quadratura com a posição da Marte-Saturno, que foi dinamizada pela Saturno-Plutão. Então, olha, é miséria, é sofrimento, é guerra, é agressão, é sangue, né? E esse Marte agora, olha... O eclipse aconteceu bem antes, eu não consigo ver a data lá, fevereiro? Fevereiro. Não consigo ler lá em cima, mas enfim, é fevereiro do mesmo ano. É 25 de fevereiro de 14. O atentado se deu em junho. Então, o eclipse acontecido em fevereiro ainda estava em vigor. E, pelas indicações desse eclipse, olha, Marte em conjunção com Plutão no oitavo. Em oposição com a mesma Marte e Júpiter que já estava em vigor no mesmo grau. Então, oitava casa é, assim, típica. Olha outra vez, olha a conjunção aqui, olha o planetário aqui na quarta casa. Essas concentrações tem Urano envolvido, mas é Júpiter, Urano, alunação, Vênus e Mercúrio. Então esse é um tema de eclipse, a gente sabe por causa do nó lunar que está aqui presente. A famosa cauda do dragão, né? Cabeça a cauda do dragão. Diga. Não. Você tem que levantar todos os horóscopos de lunações. Então você tem que ter as 13 lunações do ano à sua vista. Duas delas, pelo menos, serão eclipses. Então, pelas indicações do eclipse, é só você olhar quando é que esse eclipse vai ser dinamizado por uma das grandes conjunções ou por uma própria lunação. Então é comum, por exemplo, uma lunação acontecer em quadratura com o eclipse. Nesse mês dessa lunação tendem a acontecer as promessas do eclipse.
tradição que o eclipse não dura tanto quanto Ah, isso faltou dizer, exatamente. Eu queria abordar isso antes de apagar as luzes, mas eu queria realçar, ainda é tempo. Diz a tradição, e são vários autores que falam, que um eclipse tem a duração tantos meses quantas horas durou a ocultação. Tá? Isso não é verdade. Eu não consegui ver uma única confirmação desse fato. O eclipse é como uma outra conjunção qualquer que dura até a próxima igual. Então, se é uma lunação, até a próxima lunação. Se é uma lunação especial, como é um eclipse, até o próximo eclipse. Se é um eclipse solar, até o próximo eclipse solar. Se é um eclipse lunar, até o próximo eclipse lunar. É assim que funciona, é esse período que vigora aquele eclipse. A teoria tá? do Moran. Não, está aí a prova. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado e testar as teorias. Tá? Algumas são muito boas, algumas não são. Tá? São folclóricas. Então essa é uma, que é puro folclore. Então olha, essa quarta casa toda recheada, quando você tem uma lunação na quarta casa é para prever terremoto. É frequentíssimo. Tá? Por isso é que a atenção mais aborda, principalmente quando acontecer num signo fixo. E os mais ricos, touro e escorpião, para terremotos. Mas se vê que também, olha, encontrei uma multidão deles em virgem e peixes. Tá? Isso, depois eu vou abordar um pouco a explicação disso. Esse é um dos casos, olha. Esse eclipse se deu em peixes. Aqui está a cabeça do dragão. Então, o que é a cabeça do dragão? É o lugar onde estão acontecendo os eclipses naquele período. É para isso que ela serve. Ele te ajuda a calcular o lugar onde vão acontecer, ou estão acontecendo os eclipses. O que é a cauda do dragão? Ou nó lunar? É o encontro da órbita da Terra com a órbita da Lua. Então, quando as duas órbitas se cruzam, você tem uma ocultação, quer dizer, você tem idênticas declinações, é por isso que se dá um eclipse nesse grau. No caso da morte, a mortandade, É. Então, olha, a partir daqui, não precisava ser guerra, mas podia ser epidemia, podia ser terremoto. Nós vamos ver conjunções Marte e Plutão, ou associadas a Saturno, em vários dos mapas de terremotos ou de grandes catástrofes naturais também. Não era obrigatório que fosse uma catástrofe humana. E outra coisa que eu queria mostrar é que os eclipses são, pela tradição, avaliados também pelo seu efeito conforme eles acontecem num elemento do zodíaco. Né? Então, quando acontece um eclipse no elemento ar, sofre mais o gênero humano, os pássaros, as coisas do ar. E pestilências aéreas, poluição, eles não falavam em poluição, é um termo moderno, mas enfim, eles falavam em pestilências. Quando acontece em signo de água, eles previam principalmente mortandade no mar, batalhas marítimas, naufrágios, enchentes do mar, invasão de marés altas e assim por diante. Quando acontecia em terra, eles previam terremoto e acidentes variados, atacando o gado. Aí também eles analisam segundo a influência de cada signo, né? Então, se é em touro é o gado vacum, se é em Áries é o gado ovino, e assim sucessivamente, né? Em leão seriam os grandes quadrúpedes e coisa, por aí afora. Então, existe toda uma tradição nesse sentido. Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas é bom aclarar um pouquinho a história dos eclipses por completo. Outra coisa que não foi abordada ainda é a influência das estrelas. Pois não? Não entendi. Faltou em fogo. Incêndios e desabamentos e desastres também envolvendo explosões. Né? Bom, nenhuma análise astrológica, tanto pessoal quanto mundial, ficaria completa sem abordar as estrelas fixas. Então, nós temos que colocar uma coleção, pelo menos as 25 principais estrelas fixas do céu, para avaliar com mais segurança os eventos. Então, esse tema do eclipse tem uma agravante aqui, olha. Aos 22 graus, na ponta da sétima, a estrela Algol, a decapitadora, né? A cabeça da Medusa. Então, como eu disse, é uma sucessão de testemunhos, não é um simples eclipse, não é uma simples lunação, não é só a grande conjunção, é tudo junto.
Então, quando você vê um eclipse com tal quantidade de indicações, tem uma concentração planetária, tem uma conjunção muito maléfica lá no oitavo. Nessa época, Plutão não tinha sido descoberto. Um astrólogo da época teria sofrido para ver a influência dela. Mas tinha Marte. Né? Nem Netuno já era conhecido. Plutão não era conhecido. Mas você já tinha uma conjunção Marte-Júpiter acionando esse Marte na oitava e a concentração planetária dos rápidos aqui embaixo. Então isso gera suficiente, mais a estrela Algol, que é terrível, tá? Em matéria de desastres. Tá? Vamos passar para a próxima. Aqui está a declaração, o início da Segunda Guerra Mundial. Esse é o eclipse anterior. Como eu disse, tem 2 eclipses por ano, não é tanto trabalho de ser levantado. O que você tem que olhar para a região. Então, Barbeau tinha que ter olhado para a França, para a Europa Ocidental, e teria descoberto essas influências todas. Então, aqui, olha, Marte na 4ª casa, guerra em casa, é risco de invasão. Quando você tem uma revolução solar com Marte em casa, na 4ª casa, você tem brigas de família, no mínimo. Então, se você extrapola isso para a pátria, que é o que significa a 4ª casa no horóscopo mundial, é a tua terra, é o teu território, que tende a ser separado, cortado. Olha a conjunção Marte-Júpiter aqui na ponta da 4ª. A lunação na 8ª, está na órbita da 8ª, embora ela esteja desenhada aqui na 7ª. Em oposição à conjunção Marte-Saturno, olha, em quadratura, digamos. Tá, o grau dela é 21 de Capricórnio, né? Então está mais ou menos aqui, conjunção Marte-Saturno. E Urano na 8ª, tá? Que reflete também morte, queda de aviões, né? Pode dar atentados, pode dar assassinatos políticos, né? E a Segunda Guerra Mundial foi campeã em assassinatos políticos, né? Bom, vamos olhar o tema da Lua Nova do lado de cá. Marte-Saturno na ponta da 8ª. A 2 de Áries. Esses graus do início... Na ponta da 9, desculpa. Guerra em países estrangeiros, guerra no estrangeiro. Olha, a presença de Júpiter aqui pode enganar muito, né? Foi uma quebra de acordo. 2 de Áries. Ali aconteceu uma conjunção Marte-Saturno. Aliás, aconteceram várias conjunções sucessivas. Uma Marte-Saturno no começo de Áries. Depois houve uma Marte-Júpiter no começo de Capricórnio. Essa aqui já é outra. Teve uma outra antes, aos 2 de Capricórnio. Então, o que aconteceu? Uma conjunção maléfica dinamizou o efeito da outra. Então, esse Marte na sexta casa são os exércitos, tá? E as máquinas, os tanques, né? As máquinas de guerra. Aí está Marte dinamizando a coisa toda. Então, quando você tem numa lua nova um Marte na 6ª casa, no mínimo movimentação de exército dentro do próprio território. Numa época com uma conjunção como essa aqui na ponta da 9, você tem a temer a invasão do estrangeiro. Se você encontrasse na 7ª, também você poderia prever algo assim. Na 9ª casa tem algo a ver com navios. A casa 9 também são os navios. Né? E a porta? Olha a concentraçãozinha outra vez aqui, olha. Tá? Olha, são anos de separação, de 1914 para 39, né? Vamos ver outro. Então vocês veem que o eclipse atua, mas ele é um pano de fundo em que você tem que colocar uma ou outra lunação, as várias lunações, para ver qual delas tem mais relação com aquele eclipse, e sem as grandes conjunções de estrelas fixas também nada feito. Você não consegue descobrir coisa que preste. Esse é um terremoto que aconteceu em Calcutá. Quantos morreram ali? 300 mil mortos, gente. Dá para acreditar um negócio desse? Os terremotos de hoje poupam mais vidas, eles não destroem tanto. Eu acho que o preparo da humanidade é melhor para enfrentar os terremotos. Nesse, então, morreram 300 mil pessoas. Marte e Saturno no meio do céu do eclipse. Então, olha a concentração aqui. Que ano é esse?
1737. Olha, não importa a época, você sempre encontra. Não importa a época, você vai sempre encontrar ângulos povoados. Mostra de novo. Ah, esse é o tema da lunação. Eu estava mostrando o eclipse. Aqui você tem uma concentração, aqui você tem outra concentração, só que na oitava casa. Lunação na oitava casa. Isso já prevê morte entre o povo e morte entre as pessoas notáveis também. Quer dizer, morre inclusive gente, autoridades, o rei, prefeito, nobreza. Marte e Júpiter na cúspide do ascendente. Então, veja, grandes conjunções, a lunação na oitava, junto com Marte, tá? E dinamizando o tema do eclipse. Olha, Marte e Saturno aqui. Tinha que fazer uma acoplagem aqui, não cabem os dois mapas aqui não. Diga a época. Terremoto de 1º de setembro de 1923, mata 200 mil mortos em Yokohama, no Japão. Olha, haja terremoto. Aqui, olha, Plutão na oitava, morte coletiva. Uma lunação associada a Urano. Claro, na época ainda acho que não era conhecido. Não, já era, Yokohama é recente. Esse é o tema do eclipse, que já mostrava aqui um prenúncio, um Plutão na oitava, morte coletiva. Olha a vasta concentração planetária aqui, é uma coisa impressionante quando você vê. E aqui outra vez, olha, Marte, Saturno e Marte e Júpiter na sétima casa. Quer dizer, sempre os ângulos estão procurados. Isso é notável encontrar em qualquer horóscopo mundial. Sempre os ângulos muito povoados. E sempre associados a grandes conjunções maléficas. Marte, Júpiter, Marte, Saturno, Marte, Urano. 23. 1º de setembro de 1923, em Yokohama. Yokohama. Então, quando acontecem essas coisas numa região sísmica, né? Aí você já pode prever algo bem desastroso. Agora é um terremoto de 28 de julho, em Tangshan, na China, com 242 mil mortos. Eu escolhi aqueles que foram mais terríveis. Então vocês veem que tem que ter testemunhos importantes. Pronto, aqui tem uma conjunção Marte-Saturno, outra vez. Em quadratura com a Marte-Júpiter, esse é o tema do eclipse anterior. A Marte-Júpiter caiu na sexta casa. 20 diários em quadratura com Marte-Saturno a 20 de Câncer. Olha, é comum essa associação. Olha, uma conjunção faz quadratura com a outra. Aqui é Marte-Saturno, né, Marte-Júpiter? Ah, tá certo. Ela está em quadratura com a Marte-Júpiter, correto. E vamos ver o tema da Lua Nova. Marte-Saturno na 10, olha. Então, com isso você consegue descobrir quando aquele eclipse tende a ser acionado. Às vezes o tema se repete exatamente a mesma distribuição de casas. Olha onde caiu a Marte. Aqui é a oitava casa. Bom, a lunação está valendo para a oitava, sim senhor. Está valendo para a oitava casa. E aqui? Não, mas olha a Marte-Júpiter, 20 diários. E olha onde está a oitava da lunação. Eu não estou enxergando. 20 dias. Ah, certo. Aqui. 22 diários. 22 diários, olha. Caiu. Marte, Saturno na 10ª. Isso é que a gente tem que olhar. É uma conjunção que aconteceu lá que não está representada no mapa. Ele não está dizendo, não está acontecendo uma conjunção Marte-Saturno. Ela aconteceu às vezes um ano antes, um ano e meio antes. Então a gente tem que ter o quadro, a tabela dessas conjunções previamente elaborada para você colocar. Mostra de novo aqui, eu quero mostrar essa concentração planetária aqui, ó. Na casa 12, aqui na Lua Nova também, vira para a esquerda. Aqui, ó. Olha, sempre uma concentração planetária. Não necessariamente envolvendo maléfico, mas aqui no caso tem duas. Tem o Saturno e tem o Marte envolvidos. Vamos ver outra. Marte e Júpiter na ponta do oitavo. Isso aqui, ó. Sempre associado a grandes conjunções. Quer dizer, o mapa do eclipse não explica tudo sozinho. Ele sempre precisa ser associado a estrelas fixas, às grandes conjunções, às concentrações planetárias. Nordeste do Irã, 16 de setembro de 78, 25 mil mortos. Olha o eclipse.
além do Marte estar aqui, vê que a separação entre eles é pouca. Quer dizer, acabou de acontecer uma conjunção Marte-Saturno, ou vai acontecer ainda. Então essa aqui é a anterior, bem anterior, olha, Marte-Saturno. Da anterior. Então, olha, está prestes a acontecer uma outra, mas ainda assim ela descarregou um efeito terrível aqui, tá? E em quadratura com ascendente. Onde ele está? No ascendente, o que aconteceu? A lua nova que desencadeou este eclipse, Marte na sétima se coloca no ascendente do eclipse. Então, olha, para ver esses encadeamentos, a gente precisa ter um pouco de prática, tá? Para a gente conseguir enxergar, né? Mas isso é infalível, olha. Marte e Júpiter, a conjunção anterior, comparece na ponta da quarta casa de um tema de lua nova. Não precisa ser um eclipse, mas durante aquele mês o risco é grande. Esse Marte está exato no ascendente? Ou não? Qual é o Marte? O Marte da Lua Marte está aqui a 18, né? Você consegue ver o grau? É 18? É 18 Aqui é e o 21. E a sétima está 8,33. Não, está na sétima aqui, né? Mas aqui está 18 e aqui o ascendente está 21. Não, ali está 18, 21, está bem na central. Bem no ascendente, 3 graus de diferença. Vamos lá. E o sétimo, 8 para 18. Vamos em frente. Esse é um terremoto de 7 graus, 21 de junho, noroeste do Irã. 40 mil mortos. Eu acho que somando todos eles aqui, dá um bocado de milhares. Gente... olha, gente, aqui... Olha a concentraçãozinha que aparece aqui. Eu chamo a atenção disso, o quanto é importante vocês observarem que tem vários fatores. Tá? Para morrer tanta gente tem que ter muitos testemunhos. Então aqui, olha, a lunação, que é um eclipse, Vênus, Saturno, Netuno, Mercúrio, Urano e Marte. Sendo que Marte está em cima da Marte-Saturno. Tá? É a conjunção anterior, porque ele ainda não chegou à conjunção com esse Marte. Então essa é uma conjunção anterior que aconteceu no de Capricórnio. Então aqui é a quarta casa, tremor de terra. Olha a lunação, Saturno, Netuno e Urano na quarta casa. Lunação na oitava, aflita pela conjunção anterior Marte e Júpiter. Na oitava? Na oitava, junto com a Marte e Júpiter. Então, olha, comecem a notar a repetição de fatores. São os pontos em comum que existem entre todos os terremotos ou catástrofes. Naufrágio de uma balsa em uma colisão. 3 mil mortos nas Filipinas. Isso aconteceu em novembro de 87. Olha, eclipse tem Marte e Júpiter na quarta em Peixes, né? Para dar naufrágio. E o Marte está em conjunção, ainda está em conjunção com a lunação e em oposição a Marte e Júpiter. Saturno no ascendente. Em quadratura com a Marte e Saturno anterior. Tá? Então é uma dinamização só que do planeta lento. Urano e Netuno na primeira casa. Não podia faltar o elemento Netuno. Que aliás aparece aqui na 10ª, tá? Do mapa da lunação. Saturno está transitando em quadratura com a Marte e Júpiter aqui a 16 de Peixes. Então o elemento água acaba comparecendo aqui. A lunação outra vez na oitava, percebem a regularidade disso? A lunação na oitava. O Plutão está participando da oitava. 5 graus? Perfeito. Mercúrio em conjunção com Plutão na oitava, morte coletiva. Nós já vimos vários mapas com Plutão na oitava, né? Aflito ou não. E está em Escorpião, signo de água também, bem lembrado. E a quarta casa está em Câncer. Signo de água também. Marte e Júpiter na água, oitava na água. E tinha mais um, se não me engano, é a alunação em água. Dá uma olhada se a alunação está em água também. Tem Escorpião. Isso aí. Então, não apenas os eclipses em água provocam naufrágio, mas uma simples lunação em água quando associado a outros fatores, a outros testemunhos.
Terremoto a 7 de dezembro, no noroeste da Armênia, mata 55 mil no ano de 88. Novembro de 1988. Olha, o tema de eclipse tem 3 planetas maléficos na quarta casa, e Saturno está valendo para a ponta da quarta casa, está dentro da órbita dos 12 graus. Marte e Saturno está sendo acionado pela presença destes dois, quer dizer, a conjunção anterior Marte e Saturno foi dinamizada pela presença de Saturno e Urano, outra conjunção nefasta. Marte na ponta da sétima, em oposição ao ascendente. Isso dá, às vezes, declaração de outros efeitos humanos, né? Mas está aqui. Lunação na 12. Tá? Então, isso é sempre um efeito. A lunação acontecendo na 12, na 8ª, na 6ª, às vezes na 4ª, é a previsão de catástrofes. Aqui você tem uma concentração planetária. A 8ª muito bem povoada, Saturno, Urano e Netuno, os mesmos que vão aparecer aqui na quarta casa, aparecem aqui na 8ª, ou seja, fim, né? E aí, em cima da Marte e Saturno. Quer dizer, a mesma conjunção que funcionava aqui, está funcionando aqui na 8ª. Marte participando da 12, porém já em quadratura com essa conjunção aqui no 8º. Vocês veem que o Júpiter na primeira casa não conseguiu fazer grande coisa para proteger. Vamos adiante. Eu quero mostrar as últimas que são mais interessantes. Cuidado, que gruda. Terremoto também, bem antigo. Esse é de 24 de janeiro de 1556. Pasmem, gente, matou 830 mil pessoas. Por isso que eu digo que, recentemente, nós conseguimos um controle maior. Aconteceu na China, na planície de Shanxi, 1556. Olha a 8ª casa, como é que está. Tá vendo? A lunação, olha quantas vezes a lunação ou eclipse aconteceu na 8ª casa. Está associado a Vênus, a Mercúrio, deve ter morrido muita mulher e muita criança. E Plutão na 8ª, Marte na 10ª. Então, olha, os maléficos procuram os ângulos, 1ª, 4ª, 7ª, 10ª. A 8ª casa está geralmente bastante povoada, de preferência pela própria lunação ou eclipse. A casa 12 também está povoada, geralmente pelos maléficos. Plutão frequentemente envolvido, porque ele dá desgraça coletiva. Né? Uma coisa que é produto do karma coletivo, não é de uma coisa individual. O tema da alunação, vamos ver o que descobrimos na alunação. Por que aconteceu nesta época? A alunação está aflita pela conjunção Marte-Júpiter e acontece em conjunção com Urano na 2ª, danos materiais, em quadratura com a lunação. Né? 1 de Aquário, lunação, isso. 1 de Aquário, 0 de Escorpião. Está aqui, ó. Lunação 1 de Aquário. Lunação, mal com Marte e Júpiter. Tá? Então, olha, e Saturno na 7ª. Aqui também tem outra vez uma concentraçãozinha, são 5 planetas, né? Então, os maléficos buscam os ângulos, a 8ª casa povoada, a casa 12 povoada, a 4ª, Plutão muitas vezes envolvido. Então, vamos lá. Terremoto em 26 de dezembro, em Gansu, também na China. Mata 70 mil pessoas. 1932. Bom, Marte e Saturno na ponta da 7ª, procurando os ângulos outra vez. Plutão também na 1ª. E a conjunção Marte e Júpiter está na 1ª. Se duvidar, não estão fazendo uma oposição, sim. Estão fazendo praticamente uma oposição de Marte e Saturno com a Marte e Júpiter do outro lado. Num ângulo, no horizonte, né? Diga. Em 32 houve aquela revolução aqui. Houve também um relacionamento? Bom, não morreu muita gente, quer dizer, para dizer, eu peguei assim catástrofes naturais e 2 guerras só. Mas eu não estudei particularmente a Revolução. Mas no horóscopo do Brasil vai aparecer. É uma das coisas que a gente olha também, o horóscopo do país, quando você tem a data da independência, a hora da independência, porque senão também você não pode fazer nada que vale a pena. Mas tinha, assim, tinha. Eu nasci em 32. Montei empresa bem em frente ao prédio, estava tudo cheio de buracos, cheio de 32. Até agora. Ele é guerreiro. Vamos em frente.
Marte e Júpiter, olha. Marte está transitando em conjunção com a anterior Marte e Júpiter, na 12. Plutão na primeira. Lunação está na terceira, que deve ter sido destruído cidades aqui. Fala. Por ascendente. Olha, existe um acoplamento que às vezes é de grau. Esse aqui, 18 de câncer, olha. Vai aparecer aqui, 18 de câncer, 20 e poucos de câncer, né? Que está marcado ali. É isso que associa o eclipse com a lua nova imediatamente anterior ao evento. Então, uma vez traçado o eclipse, você tem que fazer todas as lunações que vão acontecer durante aquele período de vigência para descobrir qual delas é que vai acionar aquele eclipse. E sempre olhando as conjunções. Esse é o terremoto que destruiu a cidade de Lisboa em 1755. 1º de novembro de 1755. Matou 60 mil pessoas, além de destruir totalmente a cidade. Marte e Saturno na quarta, sendo que nesse eclipse já tem o Saturno. Quer dizer, a conjunção Marte-Saturno aconteceu aqui, na órbita da quarta casa. Saturno ainda está aqui. Olha a concentraçãozinha, para não deixar de ter. A lunação está na 12. E o Marte e Júpiter, olha... Não, essa ligação que eu não estou reconhecendo. É o Marte da Lua Nova... Enchente no rio Huanghe, em agosto de 1931, na China. Morrem 3.700.000 pessoas. Uma enchente. Olha, é recente, 1931. 3.700.000 pessoas. Quer dizer, entre desabrigados, então, nem se fala. Então, olha, o eclipse tem Saturno no oitava. O Rafael fala muito disso. Quer dizer, quando você tem um eclipse com Saturno no oitavo, Marte, Saturno no oitava, a coisa é dramática, é terrível. Saturno na oitava. A lunação está valendo para 12, né? A 27 de Áries. Não está, está na 11. Tá na 11. É o Saturno mesmo, o grande culpado. A lunação está em conjunção com a Marte e Júpiter. Saturno, que aqui na lunação está na 12. Em oposição com a Marte e Júpiter. Olha, é isso aí. Está em oposição a Marte e Júpiter. Mas olha a coleção de planetas, outra vez. Sempre uma concentração planetária. Observe que não é uma época típica de concentração, mas são os rápidos que estão aqui, olha. Júpiter, dos lentos só, Netuno, Júpiter e Plutão. Os outros são tudo rápidos. Então, a concentração dos rápidos também provoca desastres. A lunação e a Marte e Júpiter são nos signos tradicionalmente indicados para a China. Sim, mas Câncer também é um signo de água, né? A gente tem que lembrar isso, que o que causou desastre foi a água, né? E esse eclipse, vamos ver, não está em Áries. Quer dizer, não é assim tão tranchante como está. 5 minutos, Tony, vamos mostrar os últimos. Um ciclone, para variar um pouquinho, um ciclone na área de Bangladesh, a 13 de novembro, mata 300.000 pessoas em um único dia. 1970. Marte e Saturno no meio do céu. Uma coleção de planetas aqui reunidos outra vez. Tá? Isso é o tema de eclipse. O tema da Lua Nova imediatamente anterior é rico, olha, tem Saturno aqui. Marte e Saturno aconteceu aqui, Marte e Júpiter na oitava, Plutão na oitava em conjunção com Marte e a lunação no ângulo, tá? Aflita, olha, mal com Marte e Saturno. Outra concentraçãozinha lá em cima. Olha o lequezinho, né? Olha o leque aqui, olha. Olha aqui. E aqui. Diga. O terremoto de Kobe, eu considerei como um dos pequenos, porque morreu só 4.000. Desculpa, gente, é horrível. Mas eu analisei tanto de Kobe quanto o do Chile, de 85, e o do México, que aconteceu agora recente. Eu analisei todos eles. Eu peguei os mais terríveis, assim, com 5 dígitos, vamos dizer, só para
ter uma noção da gravidade do efeito. Esse aqui o que que é? Esse é o que, Toninho? É um outro ciclone na mesma região de Bangladesh, a 30 de abril. Morreram 200 mil pessoas. 1991. É super recente. 200 mil pessoas. A gente nem se toca. Isso aqui apareceu no noticiário, eu me lembro disso. Apareceu no noticiário num quadradinho de 3 centímetros. E depois não teve mais notícia. Parece que acontece lá longe, então a gente nem se toca. Olha aqui. Marte e Júpiter. Em cima de Marte. A oitava está em Leão, e o Sol é regente da oitava. O regente da oitava, que é o Sol, está aqui, olha, acompanhado de Saturno, que ainda está aí, quer dizer, a lunação está aqui, Marte, Saturno. E olha a coleção, Urano, Netuno, alunação e Saturno, já valendo para a segunda casa, quer dizer, danos materiais também. Vamos rapidamente aqui, senão não dá para analisar o último aqui. Olha, a mesma conjunção Marte-Saturno que estava aqui em cima do eclipse, está em quadratura com a alunação, isso que eu falava. A alunação dinamizou por quadratura esse eclipse. E aqui a Marte-Saturno acontece no ascendente. E o Saturno ainda está aqui. Urano, Netuno na 12. Plutão na 10. Vamos ao último. Esse é o acidente de Chernobyl. Ele aconteceu durante um eclipse. Não precisou calcular o tema de eclipse, porque ele foi durante a vigência de um eclipse. Foi em abril de 86. Marte e Netuno na órbita da oitava. Em cima da Marte e Júpiter anterior. Plutão na sexta casa. A casa 12, olha, alunação entre a 11 e a 12. Olha, Escorpião. Não, Áries. Áries e Touro. Elemento da concentração, não tem uma concentração aqui, é uma alunação em Vênus. Aqui o que você tem são Lua Negra, Ponto da Fortuna, e representa um eclipse, tá? Que tem o nó do dragão. Não é exatamente uma concentração planetária, é uma alunação em Vênus, na 12. Alunação na 12. O que eu queria abordar aqui é o Marte e Netuno, que, na minha opinião, sugere uma sabotagem. Eu acho que é plausível pensar numa sabotagem. De quem? De alguém de dentro, um funcionário. Plutão aqui na sexta casa. Urano na sétima, em oposição ao ascendente. Mas enfim, quando você tem uma alunação, um eclipse, com Marte e Netuno na oitava, você pode prever morte por envenenamento, por intoxicação, por contaminação, por epidemia, né? Gás, né? Esses atentados que houve no Japão envolvendo gás, a gente poderia facilmente encontrar isso. E aqui, olha, Plutão na sexta. Está lembrando que as pessoas morrem às vezes por doenças do próprio trabalho, né? Contaminação. E até hoje estão morrendo aquelas crianças. Eu vi reportagens recentes, é uma coisa chocante. É o último, né? É isso aí, gente. O eclipse vale a pena ser estudado, justifica a fama desagradável que ele tem na tradição antiga, mas ele tem que ser examinado sempre em conjunto com os outros elementos, senão ele se perde. Ele tem que ser analisado junto com as conjunções, junto com as lunações e junto com as concentrações planetárias. É isso aí. Obrigada pela atenção. Ok.